muito importante para tratar. E eu te aconselho a ficar bem atento ao que a gente vai falar hoje, ao que Deus tem para te falar hoje, porque a nossa vida e a nossa felicidade, ela depende muito desse assunto. E eu gostaria que você já curtisse, já comentasse, já encaminhasse essa live para alguém, para que pessoas sejam alcançadas por essa palavra maravilhosa que o Senhor Deus nos deu para hoje. Já são 6h29, hoje é sexta-feira, a última live dessa semana. A semana tem passado muito rápido, é importante a gente aproveitar o nosso tempo, aproveitar a nossa vida, porque a nossa vida é muito passageira. A nossa vida, a Bíblia diz que a Bíblia diz que a nossa vida é como se fosse um vapor, né? Se você olhar para a caneca aqui, ó, o vapor é isso que está saindo aqui da caneca e passa muito rápido. Então a sua vida, a minha vida passa muito rápido. Eu já estou com 38 anos e quanto mais nós vamos envelhecendo, vamos dizer assim, mais rápido o tempo passa. E você precisa descobrir o seu propósito o quanto antes, para que você tenha uma vida útil, para que você tenha uma vida que produza. Amém? Deus abençoe o seu dia. Vamos iniciar aqui. Deixe o seu like, curta, comente. Se tiver algum pedido de oração, já deixe aí. Depois nós vamos orar e interceder para que Deus possa te abençoar. Amém? Quero te convidar a lermos juntos no livro de Salmos, Salmos capítulo 139. Todas as nossas lives aqui são baseadas na palavra de Deus. Eu estava vendo uma mensagem interessante falando que quando você compra um iPad ou quando você compra algo que é bem feito, você vai ver que por cima do produto tem um livro que é o manual de instrução. E todo fabricante coloca ali, leia todo o manual de instrução antes de fazer o uso daquele produto. E esse aqui é o nosso manual de instrução. E é por isso que a nossa vida, se você for baseado na Bíblia, não tem como dar errado. Se você cumprir os princípios, não tem como dar errado. E é por isso que nós vamos falar sobre o propósito. O título é Descubra o seu propósito. Salmo capítulo 139, versículo 13 diz o seguinte, presta bastante atenção. Pois tu formaste o meu interior. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu já posso sentir a unção do Senhor aqui. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Verso 16, eu diria que seria o verso destaque para a nossa meditação, diz o seguinte: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Aleluia. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra. Como é maravilhoso escutar o nosso Criador. Como é maravilhoso escutarmos aquele que nos criou, que nos formou. E o verso 13, ele já inicia dizendo aqui, ó, pois tu formaste o meu interior. Verso 14.
Graças te dou, visto que, de modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. E quando você vai olhar para como que o ser humano ele é formado, é assombrosamente maravilhoso, porque quando o espermatozoide ele é unido ao óvulo, né, eu não sei ao certo, mas são milhões de espermatozoides e só um perfura o óvulo, a não ser que você seja gêmeo. Mas se você for gêmeo, é 2, 3, e é uma coisa que acontece raramente. Mas você que não é gêmeo, ou até mesmo você que é gêmeo, você é um dos espermatozoides que furou ali, que perfurou, que foi unido ao óvulo da sua mãe. E isso é assombrosamente maravilhoso porque só Deus para fazer isso. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para você, o que Deus tem para te falar, é que você não é um acidente. Você nunca foi um acidente. Pode ser que eu esteja falando aqui com pessoas que nem conhecem o Pai, não sabem nem quem é o Pai. Mas independente de qualquer coisa, Deus te formou. Deus te trouxe à existência através da sua mãe e do seu pai. Então você não é um erro. Você é um espírito que Deus trouxe à existência aqui na Terra. E não importa como foi realizado o relacionamento entre seu pai e sua mãe. Isso não muda aquilo que Deus fez no seu interior. Então, o verso 13 que diz que tu formaste o meu interior, eu quero que você entenda que quando você estava sendo gerado ali, independente de qualquer coisa, Deus estava ali. E Deus estava te formando. E isso é assombrosamente maravilhoso. Existem pessoas que acreditam na teoria da evolução, que é mais loucura ainda. Porque quando você vê isso, não tem como você não acreditar na existência de Deus. Um espermatozoide, um óvulo, ali é gerada a vida. E naquele momento, Deus, ele forma o seu interior. Se você for ler, várias passagens bíblicas, uma delas é quando o Senhor Jesus Cristo está na barriga da mãe dele, de Maria, e ela encontra com Isabel, que é a mãe de João Batista. E quando Maria fala com a Isabel, o menino dentro da barriga dela, que é João Batista, ele se movimenta. Ou seja, ali já estava João Batista. Quando você está lá, quando existe um embrião, naquele momento, naquela semente, já existe tudo, toda a vida da pessoa. É por isso que quando uma pessoa ela decide por fazer um aborto, ela não está matando uma pessoa, mas ela está matando tudo aquilo que aquela pessoa poderia ser. Ela está ali extinguindo todo o futuro, todos os filhos que essa pessoa poderia ter, todos os livros que essa pessoa poderia escrever, todas as pessoas que ela poderia ajudar. Ela já mata ali. Então, quando eu vou aqui para o versículo 16, e ele diz o seguinte: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, ou seja, quando você estava ainda sem forma, os olhos de Deus já viram aquela substância, ainda sem forma, o embrião. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Glória a Deus. Por quê? Deus ele tem um caminho para você que foi determinado antes de você ter forma. Um caminho eterno, um caminho direcionado, um caminho escrito e determinado. E aí, eu queria fazer uma pausa aqui, porque às vezes você pode pensar o seguinte: então, Deus determinou
que eu seria abusado sexualmente. Deus determinou que eu seria maltratado, espancado. Deus determinou que eu iria me envolver com droga. Deus determinou que eu seria uma pessoa que venderia o meu corpo. Não. Existe o caminho que Deus determinou e existe o caminho que Satanás colocou e deturpou e te tirou do caminho. A gente vai ver isso mais no final. Mas existe um caminho e um propósito do porquê Deus te fez assim. Verso 13, eu volto de novo. Tu formaste o meu interior. Ou seja, quando você pega uma semente de laranja, o que você vê? Você vê uma semente. Sabe o que Deus vê? Deus vê um pé de laranja. Por quê? Dentro daquela semente existe tudo para que ela seja uma árvore que dê laranja. Está dentro da semente. Se você pega aquela semente, coloca ela dentro da terra, coloca água, não precisa de você colocar mais nada. Ela vai absorver os nutrientes da terra, ela vai absorver a água e tudo para ser um pé de laranja está dentro daquela semente desse tamanho assim. Ó. E ela se torna um pé de laranja alto, grande e dá várias e várias e várias e várias laranjas. Entende? Que o embrião é uma semente e ali Deus já colocou tudo que é necessário para que você seja uma árvore frutífera. Deus, Ele te fez assim por um motivo. E ao longo da sua vida, o que vai acontecendo? Você é criado por Deus. Então está aqui o Moisés. Suponhamos que Moisés é essa caneta aqui. Esse aqui sou eu. E aí, Deus me criou, me formou e colocou em mim tudo necessário para mim desenvolver o meu propósito. Mas ao longo da minha criação, ao longo da minha vida, os meus pais vão me criando e não é porque eles são ruins, mas na visão deles, eles sempre querem o melhor para mim. Só que talvez eles não entenderam o porquê que eu era de determinada forma, e aí o que eles fazem? Eles começam a me educar, a me falar o que eu devo ou não devo fazer e a formar o meu caráter, a minha personalidade. E personalidade vem de personas, que é o quê? É como se você fosse colocando máscaras para você se adequar ao meio que você vive. E aí, eles pegam e começam a falar assim, mas aí você conversa demais, você fala muito. Aí, eles cobrem. Aí a pessoa fala assim, às vezes no dia a dia ali, a pessoa é uma pessoa comunicativa e tal. E aí, talvez a pessoa, os pais não gostam daquilo, e eles falam assim, você não pode ser assim. Eles começam a cobrir. E vai colocando coisas em cima da minha... Hoje as pessoas tratam como o temperamento, que é a criança, ela já nasce com uma forma, com uma maneira de pensar, com algumas características que são dela. E os pais, eles vão cobrindo esse propósito. É por isso que hoje nós estamos com um título que diz o seguinte: descubra o seu propósito. Por quê? Quando você vai descobrir o seu propósito, o que você faz? Você vai tirando aquilo que foi colocado em cima de você e você vai descobrindo o seu propósito até que você chega em quem você realmente é, em quem você foi criado, em como você foi criado. É muito profundo isso. Eu tomo muito cuidado para falar sobre esse assunto, porque isso mexe muito comigo. E isso, eu posso sentir a unção de Deus aqui, porque Deus, Ele tem um propósito para cada um dos seres humanos. É por isso que existem pessoas que têm o dom de cantar, elas já nascem com isso.
Deus coloca uma voz naquela pessoa que ninguém tem igual. E a pessoa canta, você fala, nossa, que maravilha. Esse é um dom, é uma habilidade natural que essa pessoa tem. E todos nós temos uma habilidade natural. Aquilo que nós fazemos com naturalidade, sem nos esforçar, porque Deus colocou isso. Deus formou o nosso interior dessa forma. E eu falei a questão de comunicativo, porque teve um dia que a Rebeca chegou, minha filha, chegou perto de mim, e ela falou assim, papai, eu converso demais? Eu falei assim, mas por que, Rebeca? Ah, eu acho que eu falo demais. Não sei, alguém falou para ela que ela falava demais. E eu falei assim, não, Rebeca, isso é uma característica que você tem, você é comunicativa. Então, você como pai, você pode olhar para o seu filho e você pode ver uma característica dele e que aos seus olhos parece ser negativa, mas que é positiva. E o que você fala, a palavra que você lança para o seu filho, ela tem muito poder. É por isso que você tem que olhar a característica dele, entender como ele é e trazer isso para o lado positivo e não para o lado negativo. Porque os pais, eles têm a oportunidade de ou cobrir o propósito e esconder, ou potencializar esse propósito e direcionar para que o propósito dessa criança seja alcançado. E talvez você que está me ouvindo, você teve tanta coisa que aconteceu na sua vida, tanto trauma, tanta coisa que foi cobrindo esse propósito, que você nem sabe quem você é. Você não tem a sua identidade. A primeira coisa para você descobrir o seu propósito é descobrir quem você é. É você olhar para dentro de si e entender quem você é. E aí você tem que voltar na sua infância e você vai olhar como que você é, quais eram os sonhos que você tinha, quais eram as habilidades que você tinha quando você era criança ainda. E aí você volta lá e você vai ver que Deus colocou isso em você. Não foi ninguém que te ensinou. Deus colocou, você já nasceu com essa habilidade natural. Glória a Deus, aleluia. Eu só não pulo aqui porque eu me controlo, eu me seguro. Mas essa verdade, essa maravilha, a gente tem que glorificar a Deus, a gente tem que gritar, a gente tem que glorificar. Deixa um comentário aí, fala alguma coisa no vídeo aí, glorifica o nome do Senhor. Se estiver num lugar que você pode, dar um grito de vitória, porque Deus, ele formou você para um propósito. Eu já falei sobre isso. Qual é o propósito dessa xícara? É para mim beber café. É por isso que ela tem esse formato, é por isso que ela tem essa alça. Esse é o propósito dela. E é por isso que você foi formado, do jeito que você foi formado. Deus já determinou. E aí quando eu olho para o versículo 16, que fala que no teu livro foram escritos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia, o que eu entendo? Que Deus, ele já determinou um caminho para você. E se você não está nesse caminho, sabe o que você tem que fazer? Versículo 23 e 24 desse capítulo diz o seguinte. Olha o que o salmista está falando. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Papai, o Senhor conhece o meu íntimo. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o porquê eu fui criado assim. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. E aí, olha o que diz o versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau, ou seja, papai, quando foi que eu saí do seu propósito? Será que foi quando eu nasci, quando eu tinha 1 ano? Será que foi com 10 anos? Será que foi com 5 anos? Será que foi com 20 anos? Quando foi que eu saí do seu propósito? E aí o versículo continua. E guia-me pelo caminho eterno. Qual o caminho eterno? O caminho eterno que Deus criou para você. Então, chega um determinado momento que você precisa chegar diante de Deus e falar, Deus, seja sincero com Ele. Qual é o meu propósito? Por que eu vivo dias tristes? Por que eu estou fazendo coisas que eu não queria fazer? Por que isso está acontecendo? Quem sou eu? Mostra para mim quais são os caminhos maus, ou seja,
O que está cobrindo o meu propósito? Me mostra para que eu possa tirar isso aos poucos. E aí você vai tirando, até você descobrir quem você é e o porquê você foi criado assim. E aí, eu quero ler um versículo em Romanos que diz o seguinte. Olha o que diz Romanos, capítulo 9, versículo 20. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Ou seja, aqui o escritor aos Romanos está falando que um objeto, que é você, será que você pode questionar a Deus por que Deus te fez assim? E quando eu te falo para você perguntar a Deus, não é para você questionar, é para você descobrir quem você é. E aí você pode falar para o Pai, como o Senhor me fez? Não é porque o Senhor me fez, mas como eu sou. Você não vai questionar o porquê Deus te fez assim e o porquê você nasceu na família fulano de tal, por que seus pais foram assim, por que isso não. Você vai olhar e falar assim, papai, por que eu sou assim? Quem sou eu? Me mostra para que eu possa desenvolver o meu propósito. E aí você vai começar a viver uma vida com propósito, uma vida útil. Ninguém é inútil. Todo ser humano tem o seu propósito. E aí quando esse ser humano ele se encontra com seu pai, que ele é feito pai, que ele é redimido e salvo e curado e libertado, quando ele encontra com Jesus Cristo, ele tem acesso ao Criador como pai. E aí você pode descobrir o que Deus tem para a sua vida. E aí você vai viver uma vida útil, uma vida abençoada. Amém? Esse assunto ele é muito vasto. Mas se eu posso deixar uma coisa para você meditar, olhe para você e veja quem você é. Qual é a sua habilidade natural? Aquilo que você faz com facilidade, isso está diretamente ligado com o seu propósito. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero orar para que você possa ter clareza do seu propósito. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui e nós agradecemos porque o Senhor nos formou. Antes de nós termos forma, quando nós éramos ainda um embrião, o Senhor já determinou e já criou o nosso interior. E nós fomos feitos, a tua palavra diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor colocou em nós tudo o que nós precisamos para viver o propósito do Senhor, Pai. Ajude cada uma dessas pessoas a descobrir o propósito dela. A olhar para dentro de si e entender o que está coberto. O que foi coberto. Talvez por ações maldosas ou não maldosas, talvez porque os nossos pais queriam nos proteger e descobriram o nosso propósito. Não foi por maldade, papai. Nós cremos e entendemos isso. Nos ajude, Senhor, a descobrir, a tirar tudo aquilo que está impedindo de nós vivermos a vida que o Senhor determinou antes da gente existir. Abençoe essa pessoa, abençoe a família dessa pessoa, abençoe a vida e os projetos dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco durante esse dia, durante o nosso final de semana, em nome de Jesus. Amém.